Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece, que tem como objetivo estudarmos a Bíblia Sagrada. Estamos mais uma vez reunidos para continuarmos o estudo da Epístola aos Romanos. Hoje é a nossa terceira aula. Lembrando que na descrição do vídeo estarão os links das aulas anteriores e a bibliografia, que são as listas dos livros pesquisados para a realização deste estudo. Gostaria muito que vocês pudessem participar dos comentários, deixando as suas considerações, as suas perguntas a respeito da nossa aula. Essa é a forma de estarmos interagindo com relação aos assuntos que estaremos tratando. Então não deixe de participar, não deixe de deixar seu comentário, que para nós será uma alegria. A nossa aula de hoje tem como objetivo estudarmos e analisarmos a ira de Deus que se revela contra os rebeldes. Está no capítulo 1, verso 18 a 32. É isso que nós vamos tratar hoje. Mas antes de começarmos a aula, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos as nossas vidas na Tua presença mais uma vez, pedindo que o Senhor venha nos ajudar nesses estudos, meu Pai, que o Senhor venha alcançar a vida de cada um dos meus irmãos que estão estudando juntos comigo essa Epístola aos Romanos, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua mão provedora esteja sobre a vida deles, nesses dias tão difíceis, meu Deus, de pandemia, que a fé seja fortalecida, meu Pai, que o entendimento seja renovado, a fim de que possam, cada dia, superar as adversidades que se enfrentam, que possam adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, ter a firmeza de que o Senhor é com eles em todos os instantes, que eles são mais que vencedores, porque a Tua palavra nos assegura isso. Que através desse estudo, meu Pai, eles possam ser renovados e possam alcançar a graça de estar no centro da Tua vontade e glorificar o Teu nome, porque é isso que nós queremos, ó Pai, e desejamos. Pedimos, agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos começar esse estudo da ira de Deus que se revela contra os rebeldes. Em Romanos capítulo 1, verso 18, vimos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio de sua injustiça, suprem a verdade. O que Paulo quer dizer com isso? No verso 18 ele revela, é a revelação da ira de Deus. Paulo aqui dá um início a uma argumentação. Ele tem em mente uma triste situação onde se encontra o mundo gentil. Aqui ele começa a retratar a sociedade romana. Então ele dá a resposta de Deus contra o pecado. Como ele faz isso? Bom, ele diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. E vimos isso na aula passada. E a incredulidade e a iniquidade revela a ira de Deus. Paulo começa a apresentar um estado de insensibilidade das coisas espirituais que Deus revelou. O pecado lançou a humanidade para longe de Deus. Então, quanto mais distante do Criador, mais o pecado manifesta o seu poder e a sua força. Então, a ira de Deus é a justa recompensa a um homem pecador. Vimos isso em Ezequiel, capítulo 18, no verso 4 e verso 20. Vamos dar uma olhada. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Vimos aqui que toda a humanidade é criação de Deus, então, portanto, é dele. E sendo dele, ele dá a justa recompensa a cada um. Mais adiante, no verso 20, ele diz assim, que a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, e nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça ficará sobre ele, e a maldade do ímpio ficará sobre este. Então nós vimos que os filhos não pagam pela iniquidade do pai, nem o pai pelos filhos. Então, portanto, cada um é responsável pelas suas atitudes. Esse verso também serve para rejeitar qualquer questão em relação à maldição hereditária, que
que tem que ser quebrada depois que a gente converte ao Senhor Jesus. Porque muito é dito que temos que fazer orações para quebrar a maldição. Olha, aqui é bem claro na palavra do Senhor. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Além disso, nós temos que levar em consideração que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser uma nova criatura. Então tudo é novo. Deus nos deu poder para ser feitos filhos de Deus. Então, portanto, cada um de nós terá sua justa recompensa de acordo com as nossas atitudes. Mas aqui nós estamos nos referindo àqueles que são rebeldes ao Senhor, tá? Mas isso serve para mostrar para cada um de nós que o que a gente faz, Deus é justo para dar a recompensa a cada um. Vimos aqui que todo pecado e injustiça é sujeito à condenação e anulam a verdade de Deus. Então Paulo começa a apresentar um estado de insensibilidade das coisas espirituais que Deus revelou. Ele começa aqui a descrever que o pecado lançou a humanidade longe de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais distante do Criador, mais o pecado se manifesta. Então todo pecado terá sua recompensa. O que nós temos que ter em mente nesses versículos aqui. Vamos dar continuidade ao que Paulo está querendo dizer. No verso 19 a 21 ele diz o seguinte: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus propósitos, em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Vamos ver o que Paulo quer dizer com esses versos. No verso 19 a 21, ele mostra que não há desculpas. Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Essa é a argumentação de Paulo. O plano de salvação se revela no Evangelho, mas Deus se mostra de outras formas à humanidade. Deus sempre se revelou aos homens ao longo da história. Através dessa revelação, o homem tem uma lei moral e ética em sua consciência. Por isso, torna-se culpado pelo seu pecado. Deus, soberano, colocou a evidência de sua existência no coração de cada pessoa. Aqui Paulo mostra a soberania de Deus. Deus não quer que vivamos em trevas. Ele é luz, ele quer iluminar a humanidade. Então, desde o início, ele mostrou a sua essência na humanidade. E como é que ele se mostrou? Nós vamos ver aqui a seguinte. A autorrevelação de Deus tem 4 características básicas. Ela é universal ou geral, destina-se a toda a humanidade, está em todos os lugares do mundo. Segundo, ela é natural, porque se deu através da ordem natural, um fluxo contínuo da vida, algo tradicional. Ela é contínua, vem desde a criação do mundo e continua dia após dia. E ela é criacional, revela Deus através da criação. Então, toda a criação de Deus testifica quem é Deus. Essa revelação natural, também é chamada na teologia bíblica de revelação geral, é a testemunha contra a falta de sensibilidade do homem diante do seu Criador. Aqui, Deus está mostrando de uma forma universal, natural, contínua e criacional quem Ele é. As coisas criadas refletem algo do seu Criador, no homem e na natureza. Vimos isso através desses versículos. No Salmos 19, verso 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Vimos, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais
que rastejam pela terra. Vimos isso em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Aqui nesses versículos fica bem claro que Deus deu a conhecer através das coisas criadas. Ora, embora a humanidade não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural ou geral, porque o conhecimento especial só é possível através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a revelação natural, ela desperta a humanidade à realidade espiritual através das coisas criadas. Há um Deus poderoso. Ele criou o céu, criou a terra, Ele é sábio, Ele é perfeito, pois todas as coisas Ele criou de forma perfeita. Então nós somos criados, o nosso corpo é perfeito, é complexo. Não somos capazes de dominar a natureza. Nós somos capazes de dominar a natureza e os animais pela capacidade. Mas de onde vem essa capacidade? Vem de Deus. Tudo isso revela o poder soberano de Deus nas nossas vidas. Conforme nós vimos nesses versículos, né? Então, apesar da exposição natural a respeito de Deus, o homem escolheu não confessá-lo como Deus. Tornou-se inútil, infrutífero, perdido, sem Deus. A humanidade aqui, ele teve a oportunidade de glorificar a Deus, mas não fizeram. E agora colhem os frutos, os maus frutos da obstinação que demonstraram. Vimos que a rejeição de Deus tem como fundamento a sabedoria humana. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, nós vemos aqui: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Bom, aqui eu tenho que dar um parêntese, né? Para mostrar que loucura é essa, né? Por que fala loucura da pregação? A sabedoria do homem foi rejeitada por Deus, que é revelada através, como vimos, da revelação natural geral. Também foi rejeitada pela rejeição do Evangelho, que agora é loucura. Mas por que loucura? A pregação é loucura porque o seu conteúdo é a cruz. A cruz era o método mais terrível de pena capital no primeiro século. Aquele que era pendurado na cruz era condenado, era considerado maldito. Então eles pregavam o evangelho de um maldito. Isso é loucura para eles. Em segundo lugar, a pregação, ela exigia uma conversão radical. Ele pregava que todo homem tinha que se arrepender e a fé tinha que ser exclusivamente em Senhor Jesus. Se a fé não fosse nele, não teria salvação, porque todo aquele que crê é salvo. E uma outra coisa que era loucura para eles era que era uma mensagem que desagradava o sábio, porque era uma pregação, era um discurso que fugia, que refutava a sabedoria do mundo. Era um discurso que ofendia os humanistas, que exaltava o homem. Isso era loucura para eles, porque essa pregação fere o orgulho, mostra como nós somos pecadores e necessitados do Senhor. Por isso que esse evangelho era uma loucura. Mas aqui vemos que a sabedoria do homem é a parte principal que faz com que eles rejeitassem a Deus, porque eles queriam satisfazer as suas próprias vontades. Então a ação do pecado justifica e separa o homem do Criador, reduz toda a espécie de maldição. Um dos sintomas do afastamento de Deus é a incapacidade de reconhecer a autoria das bênçãos de Deus. Eles tornam-se arrogantes e autônomos, autossuficientes. Isso é uma característica. Então, seguindo na argumentação de Paulo, ele diz nos versículos 22 e 23 o seguinte: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Paulo aqui, no verso 22 e 23, ele descreve a idolatria. Essa atitude é como uma rebelião para Deus, porque é o auge da negação. Tira toda a credibilidade de Deus e coloca na criatura, naquilo que o homem criou. Essa depravação é tão profunda
que aquilo que é devido ao Deus, o homem deu às obras de suas mãos. Servem a objetos, a astros, a imagens, a répteis, e não se dão conta do ridículo. Distante de Deus, queridos, o homem tem a tendência de se achar sábio demais e não percebe a sua loucura. A arrogância do homem é considerada como uma loucura diante do Senhor, porque eles deveriam ser humildes e dar glória a Deus, mas eles se acham autossuficientes e dignos de glória. Então eles procuram ser sábios aos seus próprios olhos e reduzem a Deus a uma condição miserável. Porque veja bem, colocar uma imagem, um réptil como Deus, é uma loucura. Aí Paulo prossegue e fala assim, que distante de Deus, a sociedade da época era extremamente idólatra. A idolatria é a substituição ou negação do Deus Criador. É o princípio, amados, da distorção e depravação humana. Trocam Deus pelos ídolos. As religiões do mundo são os resultados do homem afastando-se do verdadeiro Deus. Eles trocam as coisas verdadeiras pelas coisas falsas, para satisfazer as suas vontades. Então esse pecado foi seriamente combatido no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Para qualquer pessoa, o fracasso de servir a Deus é indesculpável, segundo Paulo. Então vemos aqui no verso 24 e 25, ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Vimos no verso 26 e 27 a continuação dessa narrativa de Paulo. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Ele termina essa argumentação no verso 28. Então vamos analisar o que Paulo está querendo dizer com esses versículos. No verso 24 ao verso 28, ele fala da depravação do homem. Deus não tratou de impedir as atitudes humanas. O nosso Deus, ele corrige aqueles que amam. E muitas pessoas acham que essa correção, ela vem ser uma punição de Deus. Não é. Ele corrige a quem ama. A quem despreza ele entrega o homem aos seus próprios deleites. Devemos levar em conta que a sabedoria de Deus, o homem não faz absolutamente aquilo que ele quer, nem de bom e nem de mal. Nós fazemos só aquilo que Deus ordena a gente fazer, aquilo que ele permite a gente fazer. E aqui Paulo está descrevendo uma coisa. Ele afirma aqui que Deus, ele permitiu aos pecadores andar nos seus próprios caminhos. Eu vejo aqui que Deus abandonou a humanidade, a sua vontade. É tão difícil falar essa palavra, né? Deus abandonou. Mas alguém que não deseja o Senhor, nós temos o livre-arbítrio, né? Todos nós. Aquele que não deseja o Senhor, ele não tem compromisso. Então ele respeita esse desejo e deixa, ele entregue as suas próprias vontades. E aqui nós vamos ver o que Paulo fala dessa depravação do homem. Deus os entregou. Deus permitiu que fizessem as iniquidades elaboradas em seus corações. É o que eu falei. Entregou as suas vontades.
é como se Deus tivesse abandonado. Mas Ele sempre está ali. Tenho que ressaltar isso. Ele sempre está pronto para perdoar aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos. Um estilo de vida imoral, distante da vontade de Deus e que acaba por gerar inúmeros sofrimentos, é o que proporciona essa entrega que Deus faz. Impureza sexual. Deus entregou a desonra e a degradação do corpo que deveria ser honrado como templo do Espírito. Olha, meus queridos, o que Deus proporciona para nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, é que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Quando há essa entrega de Deus, a degradação é tão grande que o corpo é desonrado. O interessante é que o próprio ser humano não percebe isso. Trocam a verdade por mentira. É uma escolha deliberada pela injustiça, abrindo mão da verdade. Entregou as paixões vergonhosas, concepções naturais por desejos baixos e reprováveis. Aqui está tratando explicitamente do homossexualismo. Eu tenho que chamar a atenção que não existe nenhum gene de homossexualidade. O que orienta o comportamento sexual, de fato, é o ambiente e a cultura. Paulo aqui estava descrevendo o mundo pagão da imoralidade, que não tinha vícios comuns, naturais. A sociedade de alto a baixo ele estava embriagada em vícios contra a sua própria natureza. Para vocês terem uma ideia, a sociedade romana, dos 15 imperadores, 14 foram homossexuais. E eles praticavam as orgias abertamente, sem nenhum pudor. Então, Paulo, por isso que ele estava ansioso para pregar o evangelho lá em Roma, porque ele via a necessidade da sociedade de receber a palavra da salvação, porque a única pessoa que poderia mudar essa situação era o evangelho do Senhor Jesus. Porque tinha poder para tem o poder para transformar o ser humano, para transformar a sociedade. Entregou a disposição mental e vergonhosa. Disposição mental errada e distorcida. São pensamentos reprováveis que orientam as atitudes da pessoa. Vimos isso muito bem em Isaías, capítulo 59, verso 7, que diz o seguinte: os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos há ruína e destruição. Aqui demonstra muito bem um coração de uma pessoa que tem uma mente vergonhosa, uma mente distorcida, porque desprezam o conhecimento de Deus. O resultado de uma mente distorcida é fazer coisas que não convêm. A forma de pensar orienta as atitudes. Preste bastante atenção nisso. Mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, que não teve a revelação de Deus mais minuciosa, só conheceram essa revelação da natureza, que revela quem é Deus, esse nosso Deus não vai condenar essas pessoas. Não vai condenar a sociedade romana porque rejeitaram o Evangelho, que nunca ouviram. Mas eles vão ser rejeitados porque deliberadamente ignoraram a verdade que eles veem no mundo e porque quebraram a lei natural dentro dos seus corações. Por isso que a sociedade romana já estava condenada. Porque a consciência que é trazida através da revelação natural foi quebrada pelos desejos carnais da sociedade romana. Por isso que eles eram condenados, por isso que a ira do Senhor está sobre eles. É isso que Paulo está tentando mostrar aqui nesses versos. Essa concepção da ira de Deus para os rebeldes que o rejeitam, né? Prosseguindo, no verso 29 ao verso 32, nós vemos o seguinte: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade.
Estão cheios de inveja, homicídios, discórdia, enganos e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora não conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos analisar esses versos. Aqui nós vimos os aspectos da depravação humana. Prisioneiro do pecado, distante da glória de Deus, negar a Deus faz uma depravação humana uma coisa deplorável na vida. O abandono de Deus gera um estilo de vida pecaminoso, perverso, degenerador, sustenta vícios, mantendo-se longe do ideal divino. Todos têm compreensão, um princípio moral e ético, do certo e errado. A opção pela injustiça nega a pessoa de Deus. Toda espécie de perversidade já é uma denominação ou uma demonstração da ira de Deus, que é digno de morte, é uma penalidade. O salário do pecado é a morte. Nós veremos mais detalhadamente no capítulo 6, verso 23. O castigo sempre se ajusta ao crime. Nós dificilmente vamos encontrar outra passagem bíblica que tem claramente essa demonstração do que acontece com o homem quando se deixa levar pelas suas próprias vontades. Deus, ele não vai enviar um juízo sobre a pessoa. Deus, ele não vai mandar uma doença, alguma coisa para prejudicar a pessoa. Não, Deus só vai entregar o homem à sua própria vontade. E isso já vai fazer o juízo nele. Já vai trazer a sua própria condenação. Eles são entregues às suas próprias vontades. Eu quero deixar isso bem claro. É isso que Paulo está colocando aqui. A ira de Deus é porque Deus entregou ao homem a sua própria vontade. O homem que despreza Deus não só perde a divindade, mas ele perde também a humanidade. Nós vamos ver isso quando formos analisar característica por característica daquele que é perverso. A consciência humana, ela fica cheia de iniquidade, inclinada até elaborar mentiras para justificar seus erros. Quando o homem afasta de Deus, é terrível, amados, eles perdem a humanidade. Perdem a essência divina, a oportunidade de ser imagem e semelhança do Senhor. É triste, queridos, é muito triste. Agora eu estou trazendo um parêntese, vamos dizer assim, por que muitas vezes nós não compreendemos ou as pessoas não aceitam o Evangelho do Senhor Jesus. Devido ao ambiente, o embate do humanismo na nossa cultura, as pessoas pensam que o homem é basicamente bom e simplesmente comete erros em algumas ocasiões. Pensando assim, nós somos levados a acreditar que não precisamos de Jesus. Com esse pensamento humanista, que o homem é essencialmente bom, tudo muda. Porque o erro ou o pecado é um deslize, mas na verdade é a inclinação da natureza humana ao pecado. O homem é saturado de iniquidade. O ser humano não é levemente afetado pelo erro, ou maus hábitos, ou pelo engano. As suas escolhas definem o seu caráter. Então, partindo desse princípio, muitas vezes, para justificar uma excessiva conduta pecaminosa, a ciência ela atribui ao homem uma doença. Vou dar um exemplo assim, bem gritante, né?
Um psicopata, por exemplo, e um sociopata. Eles são considerados doentes, sem consciência, por não terem um sentimento de amor, uma culpa, um remorso. Mas quando eles estão praticando os seus atos, eles são extremamente ardilosos em seus pensamentos e em suas atitudes. O seu raciocínio é muito bem elaborado para praticar o pecado. Os seus impulsos dominam, né? A ciência diz que eles são dominados pelo impulso, não conseguem frear. Será que isso não é uma justificativa para amenizar a culpa deles? Vimos aqui que a sociedade ele tenta, de certa forma, vitimizar. Foi uma infância violenta que proporcionou isso, foi a sociedade em que ele estava vivendo que impulsionou essas atitudes. Tem vários argumentos para poder justificar uma doença mental que leva ou estimula a violência ou uma conduta pecaminosa. Mas esse pensamento é humanista. Justifica um erro humano, porque todo homem tem uma natureza boa, segundo eles. Então, o que foge a essa natureza é alguma doença. Mas à luz da palavra, meus queridos, não é bem assim. Toda a humanidade tem consciência de que as coisas são certas e erradas, porque Deus colocou isso na consciência humana. Ele se revela à humanidade de forma natural ou geral, como nós falamos, de quem é Ele. Ele bota a lei moral, uma lei ética em nossa consciência. Nós somos indesculpáveis. Então não tem essa questão de atuarmos ou colocarmos uma doença para minimizar um erro humano. Para Deus não é isso. Todos têm consciência, inclusive esses ditos psicopatas e sociopatas. Porque se eles são tão articulados para cometer os seus pecados, eles sabem que estão fazendo coisa errada. Eu creio nisso porque a palavra diz que eles sabem. Veremos as particularidades deste estilo de vida pecaminoso. Primeiro, Paulo cita a injustiça. É aquele que rouba tanto aos homens como a Deus os seus direitos. Ele levanta um altar a si mesmo no centro das coisas e assim se adora. Ele é um egocêntrico, um egoísta que só pensa em si. Esse é aquele que pratica a injustiça. Perversidade. Desejo de fazer o mal, assalta, ataca e aspira a destruir a inocência e a bondade dos homens. Não só é mau, mas também quer fazer os outros tão maus quanto ele. Quer arrastar os outros até o seu próprio baixo nível. É uma maldade destruidora. Avareza, ganância, é um vício agressivo, pode operar em todas as esferas da vida. Material, no dinheiro e bens, na ética, apropriar de algo que não lhe está propriamente destinado, e moral, buscar prazer onde não tem direito de fazê-lo. É um desejo que não conhece leis. Maldade é aquele desprovido de toda a qualidade que possa fazê-lo bom, cuja vida se inclina para o pior. Trata-se de um vício essencial que inclui todos os vícios, indicador de todo outro tipo de pecado. É a depravação da qual crescem e florescem todos os pecados. Essa é uma degradação terrível, amados. A maldade. Inveja. Olha a pessoa admirável e, movida pelo ressentimento, cria a mais tortuosa e invertida das emoções. É essencialmente detestável. Quer destruir e aniquilar tal pessoa. A inveja destrói, amados. Ela não quer aquilo para si que o outro tem. Ela quer destruir a própria pessoa e aquilo que ela possui. Homicídio. Não é somente os atos de violência, derramando sangue, mas também o espírito de ira, ódio que os move. Discórdia, luta, combate, nascido da inveja, ambição, desejo de prestígio, posto, posição e superioridade. O ciúme que
provém do coração, gera a discórdia. Engano, dolo, é a falsificação, adulteração. Descreve um homem que tem uma mente tortuosa e retorcida. Usa métodos tortuosos e clandestinos para fazer a sua própria vontade. Malícia, espírito que sempre pensa o pior a respeito de outra pessoa. A malignidade de interpretação. Este pode ser o mais corrente de todos os pecados. Difamadores e caluniadores. Caluniadores proclama publicamente suas infâmias, acusações e relata seus contos. Difamadores, ele leva o homem a um canto, à parte, e murmura suas histórias destruidoras no ouvido. Ambos são maus, mas o difamador é pior, pois destrói as reputações sem direito de defesa. Inimigos de Deus. Homem que odeia Deus. Pois Deus é a barreira entre ele e os seus prazeres. Está constantemente desafiando a Deus deliberadamente. Insolentes. São os orgulhosos que desafiam a Deus, que pensa que pode viver a vida sozinho. Desenfreadamente cruel e humilhante, impõe tristezas mentais e físicas aos outros. É o sadismo, que encontra prazer em machucar pelo simples motivo de prejudicar. Arrogantes, despreza a todos, exceto a si mesmo. Toda sua vida está rodeada por uma atmosfera de desprezo e se deleita fazendo com que os outros se sintam pequenos. Esses são os arrogantes. Orgulhosos, aquele que anda errante, aquele que se gaba de grandes negócios que só existem em sua imaginação. Alardeiam suas qualidades que em realidade estão longe de possuir. Mais ricos e bravos do que são, presunçosos e jactantes, tentam impressionar. Inventadores de males, inventam novas formas de pecar por cansar-se e fadar-se dos vícios comuns de pecar, busca novas emoções. Desobediente aos pais. A verdadeira razão para incluir este pecado é devido à ênfase dada aos pais no tocante à honra e obediência tanto pelos romanos quanto pelos judeus. E uma vez destruídos os laços familiares, segue-se necessariamente inúmeras depravações aos pais. Insensatos é um homem tolo, incapaz de aprender a lição da experiência. Desleais, que não cumpre as normas sem decência, sem honra, honestidade, uma pessoa desonesta, se comporta falsa e desonestamente, é infiel, que não tem fidelidade, sem afeição natural, não possui o amor familiar está morto, abandono, desprezo, é um afeto destruído, sem misericórdia, são os desumanos, até nos prazeres, deleite em ver homens matarem-se entre si. Compaixão não existe, nem tem capacidade de sentir o sofrimento de alguém. Paulo aqui encerra a lista de características daqueles que baniram Deus de suas vidas. Embora o homem seja pecador, sabe do seu pecado e reconhece ser imperdoável o pecado nos outros. Nos tempos de Paulo, Roma tinha alcançado um nível de tal iniquidade que eles próprios pecavam e aprovavam quando os outros faziam o mesmo, animando-os a fazê-lo. Paulo aqui descreve um quadro terrível do que acontece quando os homens deliberadamente se afastam do Senhor. Sabemos que, no seu devido tempo, tal como aconteceu lá em Roma, que também pereceu, o desastre, o desgaste, a degeneração, sempre andam juntas de mãos dadas e sempre acabam em destruição. A vida que é entregue nas mãos do homem para os seus próprios prazeres
sempre acaba em destruição. Nós aqui encerramos um relato de Paulo sobre a ira de Deus que se revela contra os rebeldes. Vamos fazer umas considerações finais para abordar o assunto como um todo do que nós tratamos aqui. Vimos que Deus plantou na mente de todas as criaturas feitas à sua imagem uma consciência capaz de discernir a diferença do bem e mal. Uma pessoa caída, da qual o comportamento normal é a anormalidade do pecado, sabe que fazem coisas que desagradam a Deus, portanto merecem a morte. O ser humano sem conhecimento de Deus é capaz de praticar qualquer mal. Fica inteiramente subjugado pelo pecado, a ponto de não só praticar, como também se regozijar com o pecado dos outros. Depois de abandonar a Deus, o homem ficou dominado pelo pecado, arruinado no que diz respeito ao corpo, às suas afeições e ao seu entendimento. Porém, o nosso Deus mostra-se desejoso de salvar e de se tornar conhecido por sua justiça e amor. Assim atrai para si o coração humano. Benditos são as boas novas do Evangelho. Aleluia. Queridos, nós terminamos aqui o nosso estudo da ira de Deus que se revela nos rebeldes. Mas eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, uma oração final. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, queremos agradecer por essa aula, Senhor. Queremos agradecer por a Tua mão graciosa ter nos alcançado, ter recolhido as nossas vidas deste mundo tão perverso e nos mostrou a sua luz graciosa. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos livrou dessa pecaminosidade do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, fortaleça, Senhor, a nossa vida, para que possamos buscar dia após dia a santidade, diante das Tuas faces que iluminam a nossa vida. Mostra, Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, para que possamos nos arrepender das nossas más condutas e possamos nos converter dos nossos maus caminhos e glorificar o Seu nome através das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverar no estudo da Tua Palavra, a vivermos a Tua Palavra, nos dê força e coragem para rejeitar as coisas do mundo e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a pregar o Teu Evangelho, se possível com os lábios fechados ou falando de uma forma clara e objetiva daquilo que vivemos, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e liberdade em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Obrigada pela companhia, agradeço a vocês por estar conosco até o fim dessa aula. Sempre agradecendo ao Senhor pela liberdade e oportunidade de pregar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade que nos fortalece. Um beijo no coração de cada um dos irmãos. Fique na paz e na graça do Senhor. Até a próxima aula.